Fala moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui para mais uma videoaula. Então, você que tem nosso material, pega o material aí, sintoniza comigo então lá, no nono ano, aula 1, volume 2, tá galera? Então, organizando aí teus estudos, nós estamos na semana 1 do volume 2, primeira aula aí de biologia, certo? E nós vamos começar estudando aí um capítulo que fala sobre a origem dos seres vivos e dando ênfase agora, nesse momento, em relação à abiogênese. Veja, nesse momento, a biologia ela não traz assim muitas respostas. O que a gente traz são algumas indagações, são alguns questionamentos para a origem da vida. É lógico que algumas coisas a gente coloca uma pedra em cima, e um ponto final, porque conseguimos fazer ali o quê? Experimentação e comprovar que determinados assuntos, determinadas hipóteses ou são válidas ou não são válidas, certo? Então vem comigo e vamos falar em relação à origem da vida, dos seres vivos, em relação à abiogênese. Bora lá então para a abiogênese. Para começar, vamos dar uma olhada aqui na questão da linha do tempo, Quanto tempo tem o nosso planeta? Isso aqui é só curiosidade, tá, gente? Não precisa você ficar doido querer decorar tudo isso aqui, não precisa, tá? Então, a formação do nosso planeta, a idade do nosso planeta, mais ou menos aí 4,65 bilhões de anos. Veja, é uma quantidade absurda, 4,65 bilhões de anos forma-se a Terra, certo? E aí, professor, quando que surge o primeiro ser vivo? Galera, o primeiro ser vivo só vai surgir 1 bilhão de anos, mais ou menos 1 bilhão de anos depois. Nós estamos falando aqui de bactérias, é lógico, sempre elas, bactérias anaeróbicas, provavelmente foram os primeiros aí seres vivos, Então, nós temos ali rochas mais antigas, bactérias anaeróbicas, 3,5 bilhões de anos, bactérias fotossintetizantes, então que a gente fala das cianobactérias, certo? 3 bilhões de anos. Aí, bactérias aeróbicas, bactérias que usam oxigênio, 2,5 bilhões de anos. E os eucariontes, professor, quando surgiram? E qual eucarionte surgiu primeiro? Provavelmente, a gente está falando aqui de protistas. Então, lá no reino protista, nós temos lá a possibilidade de ter surgido aqui aproximadamente 1,5 bilhão de anos. E os animais, primeiros animais ali, lógico, a gente está falando de poríferos, de quinidários, mais ou menos aí 1 bilhão de anos. Veja, você vai falar, caraca, professor, e a gente? Bom, muito tempo depois, é lógico, vai surgir ali a nossa espécie. Beleza? Mas aqui só para te dar um panorama geral, esse slide você não precisa ficar doido em querer decorar, é só uma curiosidade. Agora, a partir daqui, esse é um momento interessante aí para você. Então, algumas coisas importantes, eu vou pedir para que você destaque, para que você anote, certo? Primeiro, vamos falar de abiogênese. Vamos traduzir essa palavra? Abiogênese. Gênese quer dizer o quê? Gênese quer dizer formação, certo? Ou início. Bio é vida. Ou seja, a gente pode dizer que a abiogênese está falando que a vida surgiu a partir de uma matéria bruta. A vida, surge a partir de uma matéria bruta, a partir de uma geração espontânea, certo? Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem fácil de você entender. Legal? Um dos primeiros filósofos, cientistas, a falar sobre essa hipótese, da abiogênese, da geração espontânea, foi aqui, o filósofo grego Aristóteles, lógico, antes de Cristo, gente, mais ou menos ali 300 anos antes de Cristo, mais de 2000 anos atrás, um camarada, chamado Aristóteles, vai defender essa ideia de que a vida surge a partir da matéria bruta, certo? E olha só que interessante. Depois dele, depois de muito tempo, surge um camarada que é um camarada que vai inclusive te dar uma receita de como você formar um ser vivo, o Jean-Baptiste van Helmont. Galera, anota aí então. Aristóteles defende a abiogênese. Vou pedir para que você faça assim, coloca lá, no teu caderno assim, coloca lá a abiogênese. E quem defende a biogênese? Nós começamos lá com Aristóteles. Aristóteles. Depois o Van Helmont. Se você lembrar de Helmont, eu já fico bem contente, certo? Esses dois camaradas aí defendem a geração espontânea. O Jean-Baptiste van Helmont, galera, dá uma olhada na data aqui, 1667.
Olha quanto tempo essa ideia ela vai durar, ela vai permanecer, certo? O que o Van Helmont fez? Ele é o cara da receita, então se as questões falarem, né, de abiogênese, de um camarada que te deu uma receita de como produzir um ser vivo, é o Van Helmont. O que ele fez? Ele falou assim, se você pegar uma camisa suada, pega uma camisa suada sua depois de um futebol, depois de uma atividade física, certo? Da academia, alguma coisa assim, pega essa camisa suada, deixa no canto, né, da sala da sua casa, coloca um pouco de trigo e espera 21 dias. Sabe o que vai acontecer depois de 21 dias? Vai aparecer dali ratos. E esses ratos, né, então, surgem a partir da matéria bruta. É lógico, né, gente? Hoje nós sabemos que, na verdade, o rato não vai surgir da sua camisa suada com trigo. Na verdade, a sua camisa suada com trigo vai apodrecer e vai acabar o quê? Atraindo ratos. Na verdade, a gente sabe que é isso que acontece. Mas esses caras aqui, eles defendiam essa ideia de que a vida surge a partir da matéria bruta. Inclusive, né, vários malucos aqui, né, que defendiam essa ideia, eles ficavam procurando vestígios em relação à abiogênese, em relação à geração espontânea. Acompanha comigo aqui, ó. Olha só, olha como, né, é parecido com o que eu vou te mostrar aqui, ó. Uma vez que o princípio ativo, o princípio vital, né, ele age como uma mágica, você tem aqui um ser vivo. Veja, né? É muito parecido, então provavelmente esse animal aqui tenha surgido a partir de troncos de árvores apodrecidos, né? Essa era uma ideia, gente. Uma ideia que eles defendiam, que bastava um princípio vital ou um princípio ativo, como se fosse um passe mágico, né? Para que isso aqui, matéria bruta, se transformasse em um ser vivo. É isso que defende a geração espontânea ou a abiogênese, certo? Basta um princípio ativo. E onde está esse princípio ativo, professor? Provavelmente eles defendiam que esse princípio ativo deveria estar no ar, certo? O ar teria ali um princípio ativo, um princípio vital. A vida surge então a partir da matéria sem vida. Essa é a ideia da abiogênese, certo, gente? Agora, você vai dizer, professor, 1667, muito tempo depois ainda os caras acreditam nisso? Sim, só que começam a surgir cientistas que vão defender outros pontos de vista. Então nós temos um cientista aqui que eu gostaria que você anotasse agora o nome dele também, que é o Redi, certo? O Francesco Redi. Agora surge uma linha de pensamento que é a biogênese. Em relação à biogênese, nós temos um primeiro camarada aí que é o Redi, certo? O Redi é um cara importante, né? Porque ele vai ser um dos primeiros cientistas aí a rebater essa ideia da geração espontânea, né? Então, médico, biólogo, certo? 1668, ele faz um experimento. Qual foi o experimento? Talvez alguns de vocês já fizeram esse experimento aí na escola, né? Numa feira de ciências, às vezes o professor de ciência, a professora lá, faz esse experimento na escola também. Se pega frascos, certo? Coloca carne dentro desses frascos, carne ou peixe, e deixa, né? Deixa lá no laboratório. Não vai fazer isso em casa porque fica mau cheiro, pode atrair insetos, isso não é legal, né? Mas se for fazer na escola, tem o laboratório que é próprio para esse tipo de experimento, certo? Então aqui ele pegou o Redi, a gente está falando do Redi, né? Francesco Redi. Ele pegou, colocou carne, peixe e carne, e aí ele observou que depois de um tempo, né, começavam a surgir larvas da carne, certo? Começavam a surgir aqui larvas da carne. E aí ele observou o seguinte, bom, a mosca deve estar entrando e bota ovos e a partir desses ovos surgem as larvas. Essa é uma ideia legal, é uma ideia real, né, gente? Mas os defensores da geração espontânea, o que eles diziam? Tá vendo, ó? A vida surge a partir da matéria bruta. Basta o princípio ativo, o princípio vital atuar nessa carne apodrecida que dali surge vida, certo? Mas o Redi teve a seguinte e brilhante ideia. Ele falou assim, vou fazer um experimento, frascos abertos, vidro com moscas e larvas. E aí, ele fez o seguinte, ele tampou esse frasco, mas ele tampou com um gaze. Professor, por que ele não colocou uma tampa de verdade? Cara, porque senão os defensores da abiogênese iriam falar que quando você tampa o frasco, o princípio ativo não entra, o princípio vital não atua. Então a ideia de colocar uma gaze é porque a gaze, aquela de machucado, gente, ela é toda cheia de poros e permite que o ar entre. Uma vez que permite que o ar entre, se o princípio ativo está no ar, então não tem problema algum, o princípio ativo vai entrar, certo? O que não vai entrar são as moscas. E aí ele já tinha uma ideia mais ou menos em relação a isso, ele precisava testar essa ideia para ver se ela era válida, certo, gente? Uma vez que você tem uma hipótese, você precisa testar essa hipótese.
E aí ele observou que depois de um tempo, nada de moscas, né? A carne poderia até estar apodrecendo já, mas nada de moscas. Legal. Professor, ele acabou com a ideia da geração espontânea? Não, gente. O que o Redi fez foi dar uma balançada, né? Ele vai negar essa existência do princípio ativo, do princípio vital. Os defensores da abiogênese, da geração espontânea, ficam meio nervosinhos, né? Ficam meio irritados. Não fales em negação. Só que aí, né? A abiogênese, por conta do Redi, ela perde credibilidade. Professor, acaba? Não acaba a ideia da geração espontânea. Muitos cientistas ainda vão defender a geração espontânea mesmo depois do Redi, certo, gente? Mas esse experimento ele foi fantástico, porque ele foi o primeiro experimento que faz com que uma hipótese, né, gente, que dura tanto tempo, começa a perder credibilidade. Só que o Redi ele não contava com o seguinte: logo depois, né, desse experimento ter ficado famoso e tal, um cientista chamado Antonier van Leeuwenhoek, né? Não sei se eu faço a pronúncia correta aqui, mas é Antonier van Leeuwenhoek ou Leeuwenhoek, né? Alguns colegas até falam Leeuwenhoek, ou Leeuwenhoek, vamos combinar assim, né? O que o Leeuwenhoek fez, galera? Leeuwenhoek foi um cientista que ele aprimorou o microscópio e foi o primeiro cientista a conseguir observar micro-organismos. E aí, sabe o que os defensores da geração espontânea fizeram? Foram analisar o experimento do Redi. E ao analisar o experimento do Redi, falaram, olha, não tem larva, mas tem micro-organismo. Então, talvez a geração espontânea ela não seja válida para organismos que são macroscópicos. Talvez ela seja válida só para organismos que são microscópicos. Então, ainda fica, né, mais um tempo essa geração espontânea durando ali, mesmo perdendo um pouco da credibilidade, né, pelo menos em relação a uma vida macroscópica, ela perde credibilidade. E aí, né, o Antonier van Leeuwenhoek, ele colabora para que a geração espontânea dure mais um tempo. O professor, ele defendeu qual linha de pensamento? Na verdade, ele não defendeu nenhuma linha de pensamento, o Leeuwenhoek. Coincidiu dele aprimorar o microscópio, descobrir micro-organismos, e uma vez que tem micro-organismos lá na carne, então eles poderiam alegar que, olha, tá vendo? O micro-organismo surge a partir da matéria bruta, beleza? Então, um ponto bem interessante. Aí vem dois cientistas, né? Nós temos o John Needham e o Lázaro Spallanzani. Esses dois cientistas é algo interessante. Eventualmente esses nomes eles aparecem no vestibular, né? Aparecem nas questões aí para vocês de concursos. Então nós temos aqui o Needham. Ele é um cientista que ele vai defender a ideia da abiogênese, enquanto o Lázaro Spallanzani vai defender, né? A gente tem aqui o Lázaro Spallanzani, vai defender a ideia da biogênese. O que o John Needham fez? John Needham, ele pegou um frasco, né, um caldo bem nutritivo, imagine uma sopa de carne, algo bem nutritivo que apodreça facilmente, né? Ele esterilizou esse caldo. Por que esterilizar? Por que aquecer? Para matar qualquer possível micro-organismo que possa ter nesse caldo. Deixou esse caldo um tempo, mas com o frasco aberto, para dizer, olha, o princípio ativo vai agir ali, e depois de um tempo, ele observou que tinha micro-organismo nesse caldo, dizendo, tá vendo? A geração espontânea é válida para a vida microscópica. 25 anos depois, né, você tem aí 25 anos depois, um padre cientista, o Lázaro Spallanzani. Esse cara aqui, gente, ele é bem importante aí para, né, o nosso cotidiano, porque foi a partir do experimento que ele fez que surgiu ali o que hoje nós utilizamos, né, os enlatados. Então ele foi um cientista que criou, né, os primeiros aí, a ideia de esterilizar, fechar e você ter ali enlatados para que você tenha um prazo de validade muito maior, certo? O que o Lázaro Spallanzani fez? Ele vai repetir o experimento do John Needham, só que ele esteriliza, certo? E ele mantém esse frasco fechado. E aí fica na discussão, o John Needham fala assim, Lázaro, por que você fechou o frasco? Uma vez que você fecha o frasco, o princípio vital ele não entra. Se o princípio vital ele não entra, consequentemente, né, não tem como surgir a vida, precisa que o princípio vital entre. Então, o Lázaro Spallanzani não foi o camarada que conseguiu colocar um ponto final nessa ideia de geração espontânea. Legal, gente? Professor, e como que vai acabar essa história? Preciso que você assista a minha segunda videoaula, né? A aula de número 2, que vai ser só sobre biogênese, beleza? Então, paramos por aqui com essa ideia da geração espontânea, mas ela ainda
né, prevalecendo de certa maneira, sobrevivendo de certa maneira, com, né, um pouco da sua credibilidade abalada. Gente, vamos dar uma olhada aqui então nos exercícios. Eu tenho 3 exercícios aqui para fazer com vocês. Então olha só. Tétis entrega as novas armas a seu filho, Aquiles, e cuida do corpo de Patroclo. Cara, que difícil de falar esse nome, né? Mãe, essas armas que Hefesto me enviou dizem bem com os trabalhos dos imortais. Nenhum homem seria capaz de forjá-las. Vou para a luta aprontar-me, envergando-as, mas tenho receio de que, entre mentes, as moscas penetrem nas chagas abertas pelo cruel bronze no corpo do filho do claro Menécio, o Patroclo, e criem larvas, afiando dessa arte o cadáver do amigo. Sem mais vida nenhuma, e estragando-lhe a bela aparência. Então veja, um texto, né, para a gente ter aí como introdução de uma questão, e ele pergunta assim: há mais de 2.500 anos, muito antes de Francesco Redi, lembra do Redi? Redi é o camarada lá dos frascos, né, frascos abertos, frascos fechados. Muito antes de Francesco Redi, podemos afirmar que os gregos, galera, o que eles estavam falando aqui, ó, com relação a feridas abertas e em relação a moscas, certo? Então, ó, mas tenho receio de que entre mentes as moscas penetrem nas chagas, penetrem nos machucados, né, abertas pelo cruel bronze no corpo do filho, né, e criem larvas. Gente, esses gregos aqui, né, por conta desse trecho, desse texto, o que eles estão dizendo? Na verdade, eles, antes do experimento de Redi, 2.500 anos antes do Redi, ele já tinha ideia que as moscas colocavam ali, né, sei lá, ovos, e a partir dessas moscas que iam até o machucado, surgiam larvas. Não que a larva surgia do machucado ao acaso, certo? Então, eram adeptos da geração espontânea? Não eram adeptos da geração espontânea, porque eles falaram, né, que as larvas surgiam a partir das moscas que penetravam nas chagas abertas, nos machucados que estavam abertos. Então eles não eram defensores da geração espontânea. Letra B. Foram os primeiros que demonstraram a veracidade da abiogênese? Também não. Eles não defenderam a abiogênese, nem a geração espontânea. Então A e B, falso. Acreditavam que a matéria orgânica em decomposição gerava larvas? Não, eles acreditavam que uma vez que a mosca penetrava, dali o quê? Né? Se criavam larvas. Então, sabiam que as moscas eram responsáveis pelas larvas? Isso, né? Que surgiam nos cadáveres. Então, a alternativa correta, letra D. É lógico, uma questão de interpretação, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um conhecimento em relação a esse questionamento, né? A origem da vida, em relação à abiogênese e biogênese. Beleza, gente? Mais uma questão, são 3, né? Essa é a segunda questão. Muitos pesquisadores tentaram explicar a origem da vida. Sobre isso, é correto afirmar que... Então, aqui ele vai falar do Stanley Miller, que a gente mais adiante vai ver qual é o experimento do Miller, né? Stanley Miller investigou a origem espontânea de moscas a partir da matéria não vida em decomposição. Na verdade, o Miller vai criar um aparelho, gente, para ele tentar comprovar, lá, simular a atmosfera primitiva do nosso planeta. Ele não tem uma relação aqui direta, né, com a geração espontânea. Então, falso essa alternativa, certo? Letra B. Os primeiros seres fotossintetizantes não usavam água como fonte de íon hidrogênio e liberavam gás sulfídrico para a atmosfera. O que ele está falando aqui para a gente? Existem alguns seres, né, que eles convertem lá o CO2 em matéria orgânica, como a glicose, C6H12O6, certo? O que é um organismo fotossintético ou quimiosintético? São organismos autotróficos. O que é um organismo autotrófico? Você vai me dizer, professor? É um organismo que produz seu próprio alimento. Legal, mas a gente pode dar um upgrade nisso aí. Um organismo que é autotrófico é um organismo que ele é capaz de converter moléculas inorgânicas, como o CO2, em moléculas o que, gente? Orgânicas, como a glicose, né? Então aqui eu tenho um açúcar, aqui eu tenho a glicose, certo? Então, o CO2 é uma molécula o quê? Inorgânica. A glicose é uma molécula orgânica. Olha o que ele escreveu aqui. Né? Os primeiros seres fotossintetizantes não usavam água como fonte de hidrogênio. Ele usa, né, aqui, por exemplo, o ácido sulfídrico, H2S, certo?
Veja, galera, esse carbono aqui é esse carbono aqui. Esse oxigênio é esse oxigênio. Para formar a glicose, o que falta? Falta só o quê? Falta só hidrogênio, que é esse hidrogênio aqui. Então, o que vai acontecer com o enxofre? O enxofre vai ser liberado para o ambiente. Então, quem é liberado para o ambiente? É o gás sulfídrico? Na verdade, aqui você vai ter, né, só enxofre, certo? E para isso acontecer, precisa ter aqui também o quê? Uma fonte de energia, certo? Se essa fonte de energia for a luz, aí nós temos uma fotossíntese, né? Só que é uma fotossíntese anaeróbica, porque ela não libera oxigênio. Então vamos dar uma olhada aqui nesse item novamente. Os primeiros seres fotossintetizantes não usavam água. Legal, não usavam água, usavam o ácido sulfídrico como fonte de hidrogênio. E liberavam gás sulfídrico? Não, eles liberavam enxofre, certo? Então, falso esse item também. Letra C. Aristóteles formulou a teoria da biogênese? Não, da abiogênese, né? Biogênese vem depois, então falso. Letra D. A panspermia é uma teoria segundo a qual micro-organismos se encontram presentes na água, sendo capazes de dar origem à vida quando atingem um local adequado? Galera, panspermia, esperma quer dizer semente, pan quer dizer total. Panspermia é uma hipótese que diz que a vida veio de outro planeta, então não tem relação nenhuma aqui. Ele escreveu algo totalmente absurdo em relação à panspermia. Panspermia não é uma teoria, é uma hipótese segundo a qual diz que a vida teria vindo de outro planeta, a vida teria vindo do espaço, certo? E letra E, então, tem que ser a alternativa correta. Helmont. Lembra que eu falei, ó? Lembra do Helmont? Van Helmont é o autor de uma receita. Ah, é o cara da receita, professor, que você falou. Exatamente, certo? O cara da receita. Para obter ratos a partir de grãos de trigo. Com isso ele tentou provar a teoria da abiogênese. Sim, ele é defensor da abiogênese. Então, fica legal você fazer, né, esse comparativo ali, certo? Então, a alternativa correta, letra E. E para fechar, né, uma questãozinha aqui bem bacana para vocês. Um dos temas mais controversos da história da ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a dúvida se ela teria surgido pela abiogênese, geração espontânea, ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros pesquisadores propuseram e desenvolveram explicações por meio de experimentos como consequência de diferentes pontos de vista, diferentes olhares. Com base nos conhecimentos sobre a abiogênese e biogênese, assinale a alternativa que relaciona corretamente o pesquisador, a hipótese por ele defendida e o experimento que deu sustentação para sua defesa. Então vamos lá. Letra A. John Tuberville Needham, um camarada que defendeu a abiogênese, a geração espontânea. John Needham defendeu a abiogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de micro-organismos em um caldo de carne aquecido e mantido em recipientes fechados, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem a ideia aí, né, do John Needham. Na verdade, ele vai manter por experimento fechado e experimento ali que tem frasco aberto. Ele tem os dois, né, para controle. E ele observa que nos frascos abertos é que surgem o quê? Micro-organismo. Legal? E aí, aqui, Jean-Baptiste Van Helmont defendeu a biogênese? Não, Van Helmont defendeu a abiogênese. Na letra C, Lázaro Spallanzani defendeu a biogênese? Sim, por meio de estudos que demonstraram a origem da matéria que permitiu o crescimento das plantas em vasos? Não, ele fez um experimento, né, mas não foi em relação à planta em vaso. Então isso aqui é para encher linguiça, é para, né, atrapalhar aí você, certo? Então C também é falso. Félix Pouchet defendeu a biogênese. Galera, Félix Pouchet foi um dos últimos cientistas, se você quiser escrever aqui embaixo, Félix Pouchet foi um dos últimos cientistas a defender a geração espontânea e não, né, a biogênese. E letra E, Louis Pasteur defendeu a abiogênese? Não, Louis Pasteur vai defender a biogênese, como a gente vai ver mais adiante. Então, a alternativa correta mesmo, letra A, certo? Alternativa correta mesmo, letra A. Legal? Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Na sequência, teremos uma videoaula falando de biogênese e método científico. Fica ligado então, deixa sua dúvida aqui nos comentários do vídeo e até a próxima, gente. Um abraço!